Oh, maneiro, maneiro. Alguém tem noção do que é? Tipo assim, imagina o que é? Fala aí, Gustavo, o que você acha que é? Fala aí, pô, tu falou que faz noção. Vem cá. Pode, então fala alto. É, mais ou menos isso. Por aí. A gente vai ver juntos. Eu queria convidar vocês para abrirem comigo Mateus 28, versículo 19. A gente leu esse versículo algumas vezes aqui no Retiro. Se for contar aí, cada vez que a gente lê Mateus 28 no Retiro é mais R$ 1.000 pro Retiro do ano que vem. Leram? Mateus 28, versículo 19. Versículo que fala sobre a grande comissão. Vou ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as 7 esferas da influência, elas são. Isso aqui não vai dar certo, não vai ficar fechando, tá? Elas são. Elas também são conhecidas como os 7 montes. Pode deixar. 7 montes, ou 7 montanhas da influência. Eu não vou usar esse termo monte, eu não acho muito legal, porque eu acho que atribui um significado errado. Lá na frente a gente vai falar o que seria esse significado errado. Mas eu queria agora convidar cada um de vocês a pensar desde o início o que é influência. E hoje, isso é um termo que está muito em alta, né? É algo que as pessoas têm obsessão por influência. A gente tem aí nas redes sociais pessoas que são obcecadas simplesmente pela influência, de maneira pura. Antigamente, pelo menos na minha infância, a gente ouvia falar sobre, ah, não, eu quero muito ser um jogador de futebol, eu quero muito ser modelo, eu quero muito ser atriz, cantor, cantora e tudo mais. Hoje eu acho que é mais comum a gente ver pessoas querendo ser influentes ou famosas. Não, elas não pensam mais simplesmente em, a partir de querer fazer algo, ser famosos, influentes, mas simplesmente pensam na influência. E, e o problema é quando a influência acaba caindo nas mãos de quem não é relevante. E a relevância e a influência deveriam andar juntas. A relevância é o real valor que a gente entrega naquilo que a gente está fazendo. Presta atenção aqui. Deixa o Marcelinho ali. E a gente precisa entender isso. As pessoas hoje, elas querem, antes de ser algo, antes de serem relevante, elas querem fazer algo. Antes de elas estarem aqui neste lugar ministrando, é, tocando teclado, violão, elas, antes de elas estarem aqui, elas precisam aprender. Elas precisam descobrir como é que funciona a música. Tem vários conceitos, teoria que a gente precisa entender. E mais do que isso, aqui é um lugar espiritual. Então você precisa se preparar espiritualmente também falando. E não, hoje simplesmente a gente vê uma tendência de simplesmente querer estar ali e o bônus sem o ônus. E quando a gente olha para Mateus 28, no versículo 19, a gente vê como deveria ser a influência de fato. Ela deve ser acompanhada da relevância. Aqui, ó, que Jesus nos fala é: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, influência, é onde você está alcançando, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, ensin... pulando aqui, ensinando-os e eu pulei um, né? Aqui a minha versão não tem discípulos, tá antes, tá? Então, discipulando, batizando e discipulando. São 3 coisas. E nenhuma delas é que tá invertida. Nenhuma delas tem como você simplesmente chegar fazendo. Não. Para alguém batizar alguém, ela tem que ter recebido do Espírito primeiro.
Para alguém discipular alguém, ela tem que ter sido discipulada primeiro. Para você ensinar alguém, tu tem que ter sido ensinado primeiro. Então, Mateus 28:19 nos dá um claro entendimento do que é influência, do que é relevância e de que elas devem andar juntas, constantemente. E quando a gente fala sobre influência, ela não diz respeito dentro do reino de Deus, ela não diz respeito a conquistar um espaço de maneira forçada, simplesmente impor nossos dogmas, o que a gente crê como igreja na sociedade. Não, não é isso. Esse não é o exemplo de Cristo. E a gente até tem um versículo que a gente fala sobre o reino de Deus ser tomado à força. E eu quero ler esse versículo com vocês, está em Mateus 11:12. Foi Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os que usam da força se apoderam dele. E aqui está falando que o reino de Deus é tomado à força. E aí você pode até pensar, ué, Gustavo, você acabou de falar que a influência cristã, a influência do reino, não deve ser imposta, não deve ser algo autoritário sobre a sociedade. Sim, eu acabei de falar isso. Tanto que se a gente for ver aqui, ó, o versículo 11, logo anterior a esse. Entre os nascidos de mulher, não, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é o maior do que ele. O que está falando aqui, cara? É aquela velha história, a velha história não, a brilhante história, reveladora história, de que no reino de Deus, o maior é quem serve. Então, aqui quando a gente fala de força, no versículo 12, está falando sobre esforço. Está falando sobre se gastar, sobre energia, sobre se doar em prol do reino. Então, sim, o reino de Deus é tomado à força. Você dedicando a sua vida em serviço. Quando a gente lê Mateus 28:19, a gente tem que entender que o chamado é para que a gente sirva as nações. Esse é o exemplo de Cristo. Cristo não veio e impôs um império, por mais que ele pudesse, ele tinha todo o poder. Ele não veio e impôs um império tirando Roma do poder. Ele foi manso e humilde, conforme a gente vê também em Mateus 11:19, 29, perdão. Confundi. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Cara, se a gente parar para pensar, Cristo tinha várias características para citar sobre ele. E aqui ele escolhe falar que ele é manso e humilde. Poucas vezes Jesus fala sobre si mesmo na Bíblia. E aqui ele fala de mansidão e humildade. E é assim que a gente deve servir ao mundo, ao lugar onde nós vivemos, conforme Cristo serviu. E agora que a gente já entendeu o que é influência e o que a Bíblia nos ensina de como a gente deve lidar com a influência, a gente vai passar para 7 esferas. As 7 esferas, elas são um conceito. Eu acho que a melhor forma de olhar para isso é como uma estratégia. E ela vem lá de 1975, estava Laurie Cunningham, fundador do movimento Jovens com a Missão, a maior agência missionária do mundo hoje. E ele estava pensando e orando sobre como as pessoas, ele já estava pensando baseado na grande comissão, em como as pessoas deveriam ser missionários no dia a dia, sem se inscreverem numa Jocum, sem ir para uma agência missionária. Como que elas poderiam ser missionários aqui, dentro da sua igreja, dentro da sua cidade, dentro da sua escola? E ele orando sobre isso, ele pensou como algumas esferas da sociedade se encaixavam nisso. E como essas pessoas poderiam mudar o mundo mesmo sem ir para missões integrais. E aí, no dia seguinte, ele estava conversando com Bill Bright,
outra pessoa não tão relevante assim, só alguém que fundou o maior movimento que existe hoje dentro de faculdades, a CRU, também conhecida. E no dia seguinte ele se encontrou com esse cara e ele falou pro Cunningham, cara, eu estava pensando ontem sobre áreas da sociedade que a gente precisa atuar sobre elas. E aí eles conversaram, e eles viram que tipo, eles estavam falando sobre a mesma coisa. O Cunningham orou num dia, no outro ele encontrou com o Bill Bright, e aí eles tinham pensado exatamente nas mesmas esferas, com alguns nomes diferentes. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre quais são essas sete esferas. A primeira delas, e aqui não necessariamente tem uma ordem de importância. Com certeza a família daqui é mais importante. E a gente está falando sobre áreas da sociedade, tá? Não são as áreas mais importantes da Bíblia. São as áreas mais importantes de impacto para a sociedade, que a gente tem. É uma visão estratégica, não é uma visão eclesiástica, não é uma visão teológica, é uma estratégia. E a família é a área mais importante porque ela é a forma como Deus governa. Eu estava até falando sobre isso com a Tayane ontem, meio, sem querer, assim. A gente falou sobre como Deus é família, antes mesmo de nós existirmos. A Trindade já existia, ela sempre existiu. E a Trindade é algo belíssimo e muito inexplicável, porque são três, ao mesmo tempo são um, e eles vivem em perfeita harmonia. Eu, e comunhão. O que que é isso se não família? Então Deus nos cria para que nós pudéssemos governar, e a gente vê isso em Gênesis, como ele governa, em família. E sendo essa a maneira como ele governa, como a gente vê em Gênesis 1:26, quando no plural Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem que ele está falando? Ele não está falando dos anjos. Ele está falando com a terra. Ele está falando com Cristo, com o Espírito. Essa maneira de governar é o que ele espera de nós como família. Ele é família, ele quer que sejamos famílias. E as famílias, de maneira prática, são o que frutificam para o Senhor. São os que dão filhos, literalmente, para Deus. E essa é a primeira área que a gente tem que olhar, das sete. É uma área que hoje é muito atacada, porque o próprio Satanás sabe que a área é a forma como Deus governa. A gente vê, eu pelo menos acabei vendo hoje pela manhã, no desfile de carnaval. Parece que o pessoal pegou imagens de uma família em paz, em harmonia, dava pra ver que tava todo mundo sorrindo, um homem, uma mulher, um filho e uma filha, e tratou como se fosse algo ruim. Qual o sentido? Tipo, não era um pai alcoólatra com uma bebida na mão, não era uma mãe com, sei lá, problemas de controle emocional, não era filhos rebeldes, eles estavam todos felizes, todos em amor. E aí o mundo está retratando isso como algo ruim. Então, esse é um campo que a gente tem que acordar. A segunda esfera é a religião, ou, para nós, a igreja. E a missão da igreja, enquanto parte da sociedade, a gente tem a nossa maior missão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Mas a missão, enquanto parte da sociedade, da igreja, é praticar a justiça e a misericórdia de Deus. É isso que Deus nos chamou para fazer na sociedade. Não foi para impor o que a gente pensa, o que a gente acredita. E a gente pode ver isso em Tiago 1:27, onde Deus fala para cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu queria ler aqui com vocês Atos 2:42. Atos 2, versículo 42 até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, a misericórdia de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria em sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aqui a gente vê o impacto de uma igreja saudável na sociedade. É um espaço onde há lugar para você ter crescimento, há espaço para você se desenvolver, para um ambiente saudável. Há um espaço onde não tem empecilhos para que, como a gente viu aqui no final, o Senhor acrescentasse dia após dia. Não há preocupações. E esse é o trabalho da igreja, conforme a gente também vê em Tiago 1:27, se você quiser ver depois, sobre os órfãos e viúvas. Então, como o nosso trabalho é praticar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, órfãos, viúvas, necessitados, injustiçados, são nossa responsabilidade. A terceira esfera da influência é a educação. E essa é uma esfera que, pessoalmente, eu acho que é negligenciada aos olhos de muitos. E, pessoalmente, eu também acho que ela é muito importante. Faz 2 anos que, embora eu não seja educador, eu não sou professor, eu não sou mestre, mas o Senhor fala muito comigo sobre educação. E eu aprendi no seminário que educação é aquilo que a gente constrói, é o que molda a cultura. E cultura é algo muito importante. Se a gente parar para pensar o que é a cultura, é o que um grupo, uma sociedade, um grupo de 4 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, pensam, que eles acreditam, a forma que eles pensam, que eles se expressam. Isso molda todo o dia a dia daquele grupo. E isso é passado de geração em geração. A cultura é passada de geração em geração. E se a gente quer estabelecer uma cultura dos céus aqui, a gente tem que se preocupar com a educação. Se a gente negligencia a educação, tem alguma outra cultura que está sendo estabelecida. O que a gente tem que parar para pensar o que as crianças, alguns aqui eram crianças até pouco tempo, o que as crianças deste século têm aprendido. O que os jovens desse século têm aprendido no colégio. O que vocês têm aprendido no colégio? O que vocês têm aprendido na faculdade? E, novamente, educação não é responsabilidade de colégio. Educação não é responsabilidade de faculdade. A educação é uma responsabilidade. É porque a gente vê hoje muitos valores sendo invertidos, mas a Bíblia determina isso. Educação é responsabilidade dos pais, da família. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Esse capítulo está falando sobre um lar cristão, e a gente vê no versículo 4 de Efésios 6. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Muita gente gosta dessa parte, né? Mas não é o foco hoje. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admos- mo- admoestação do Senhor. Perdão. Cara, o que Paulo está falando aqui aos Efésios? A responsabilidade da educação dos seus filhos, das gerações, é dos pais, não é do colégio. Não é dos professores, eles são muito importantes, mas eles cumprem um papel auxiliar dos pais. Acho que a Tayane, pastor aqui, sabe bem disso. Se eles não têm uma boa educação dentro de casa, um bom ensino dentro de casa, cara, é muito difícil tirar algo produtivo de dentro dessas crianças. É muito difícil trabalhar ali com eles. Porque são os pais quem estabelecem isso. Quarta esfera da sociedade: governo. E esse é um tópico bem polêmico, né? Governo também, política.
eu queria perguntar, vocês podem levantar as mãos? Quem aqui já ouviu a fala de religião e política não se misturam? E quantos já ouviram isso quando justamente uma pessoa cristã vai defender o seu ponto de vista? Pois é. E, e não é bem assim, pelo menos não pelo que a gente crê. Religião, como a gente falou lá no começo, não deve impor o que pensa dentro do governo, dentro da política. Mas a gente tem princípios muito claros de como um cristão pensa e deve se comportar enquanto influente na área da política, enquanto influente na área do governo. E vamos ler lá em Deuteronômio 1, capítulo 1, do 9 ao 18. Abriram? A gente está com a Bíblia fechada aí, gente. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. Nesse tempo, eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faz com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu sozinho resolver todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes das tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ou ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhe ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. E eu não sei vocês, mas aqui, para mim, claramente, há um estabelecimento do que é. Hã? Eu falei 1:9. É sim. Eu falei 1:9 ao 18. Vocês duas aí, ó. Gente, as nossas líderes. Falei 19? Tá, perdão. É que elas não prestaram atenção na primeira, né? Aqui, pra mim, claramente há um estabelecimento de governo, de política. Um governo de mais de um. Política, basicamente isso. E ainda tem níveis, né? Conforme, bem parecido com o que a gente vê hoje. Tem um governo de 10, de 100, de 1000. E é algo estabelecido por Deus. Deus estabeleceu dessa forma. E com princípios, com justiça, dando atenção tanto para o pequeno quanto para o menor. Se for muito difícil, tragam até mim, que vamos orar e vamos ver o que o Senhor pensa. Então, há parâmetros de de como o governo deve se comportar. Quero ler com vocês também Isaías 33, 22. 3, 3, 2, 2. Isaías 33, 22. É bem curtinho. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará.
E aí você talvez já tenha ouvido no colégio, dependendo de que ano você tá, sobre os três poderes. E aí a gente ouve no colégio que é algo lá da Revolução Francesa. Muito maneiro. Mas aqui em Isaías, alguns bons anos antes, Deus cumpre exatamente o papel dos três poderes. A Bíblia está falando sobre isso. Ah, ela está estabelecendo que os homens cumpririam o papel dos três poderes? Não, mas ela está falando sobre como Deus é e cumpre o papel dos três poderes, como é algo de característica divina. Isso é muito maneiro. É pensar que Deus sim estabelece como justiça, como governo deveria existir. E, e o problema é quando os governos eles se tornam inflados. É quando os governos tratam o pobre como se fosse a responsabilidade deles. Não, a responsabilidade do governo é juiz, judiciário, legislador, legislativo, rei, executivo. E aí, muitas vezes por conta de uma omissão do que deveria ser dever nosso, como pais que ensinam, como igreja que pratica justiça e misericórdia, o governo acaba estendendo seus braços e tomando para si o que não é responsabilidade. Então, a gente precisa entender o que é a nossa responsabilidade e tomar esse espaço, não por violência, mas por esforço, com mansidão e humildade. Mídia, comunicação. Sim, a mídia também é uma esfera da sociedade. É... E o que. Ele está coçando. O que Deus espera de nós em relação à comunicação, e entenda a comunicação como noticiário, como jornal, como transmissão de informação. Isso é algo muito importante também hoje em dia, quando as coisas são globalizadas. Eu estou falando aqui e talvez tenha alguém me escutando, não agora, porque não está ao vivo, mas mais tarde talvez tenha alguém me escutando do outro lado do planeta. Nós, enquanto igreja, temos uma responsabilidade com a comunicação que é compromisso com a verdade e sabedoria no falar. A gente vai lá em Provérbios. Que livro melhor para falar de comunicação do que Provérbios? Provérbios 12, 18. Abriram? Palavras precipitadas são como pontas da espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Provérbios 15, versículo 8. O Senhor destaca o sacrifício dos ímpios. E não é isso aqui, não. Anotei errado. Eu vou pular esse. 18, 21. É, não, não era esse, não. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E essas e tantas outras passagens, a Tayane leu ali também 15:1, é, demonstram a importância do falar, do simplesmente expressar algo, do passar uma informação. 18, 21. O poder da vida e da morte estão na língua. Cara, é uma baita de uma responsabilidade. E nós, como igreja, nós ainda temos uma dupla responsabilidade em relação a isso, porque a gente não só entende o poder da língua, mas a gente também entende qual que é a verdade. E a gente tem que ter um compromisso com a verdade. Artes, entretenimento e esportes. Essa é a sexta esfera da sociedade. É, as artes, de modo geral, foram criadas pelo Senhor. E a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Quando Deus criou a moda, e a gente pode até achar que não, mas a primeira vestimenta foi Deus quem fez. E de uma maneira muito bonita. Vem cá, Adão. Eu vou tampar
a sua nudez. Eu vou tampar aquilo que te traz culpa. A gente viu ao longo do ano passado, Deus, por diversas vezes, ele traz coisas nas roupas dos sacerdotes, na roupa dos hebreus de modo geral, que remetessem ao Senhor. Deus é um Deus criativo e as artes foram estabelecidas por ele. A Bíblia fala como a música já existia no céu antes mesmo da criação do homem. A Bíblia cita instrumentos de flauta que existem no céu, instrumentos de tambor que existem no céu, anjos que cantam ao Senhor. As artes são áreas, nada mais nada menos, para expressar o coração de Deus, que a gente pode utilizar também como ferramenta pela graça dele, pela muita criatividade dele, para louvar o Senhor. As artes são para isso. E, e esse tópico, eu acho que é um tópico muito, deveria ser um tópico muito característico para nós. Eu não, quantos lembram quantos estavam aqui no retiro do ano passado? Acho que quase todo mundo, né? Tinha pouca gente que não tava. Eu fui um dia só. Fui 2 dias, eu acho. E eu não tava aqui, tá? Senão eu teria vindo todos. Eu ainda era de outra igreja. E o Senhor derramou uma visão, e eu não tô falando nem visão do tipo vir algo em Deus, num sonho, eu tô falando de um entendimento de artes especificamente para essa igreja. Ele derramou algo especificamente para cada um aqui. E tanta parte, acho que arte diz respeito a tudo aqui, cara, nesse altar. E a quem fica aqui. E muitas vezes alguém que faz algum esporte, alguém que trabalha com alguma coisa de entretenimento. Cara, qual cuidado nós, como Igreja Bíblica de Itaipuaçu, tivemos com a visão que Deus derramou um ano atrás? O que a gente fez com isso? Que é uma das 7 esferas da influência da sociedade. A última esfera, negócios ou economia. Deuteronômio 15, 4 ao 6. Deuteronômio 15, do 4 ao 6. E vamos entender o que o Senhor espera de nós a respeito da economia. Para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, o abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo a todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém, elas não terão domínio sobre vocês. E a Bíblia, a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, ela se posiciona contra a pobreza naquele século. E, e existiam pobres. Isso é algo que a gente tem que entender. Sempre vão existir pobres. A gente vive numa sociedade caída. Sempre haverá injustiça. Sempre haverá quem carece da misericórdia de Deus. Não somente da alma, mas na sociedade, como uma pessoa na sociedade. E Deus se posiciona contra isso de forma estrutural. Ele é contra uma nação que estruturalmente traz pobreza. Ele, na verdade, quer que nós sejamos nações que emprestam a muitas nações, que não tomam empréstimo, que dominam sobre e não são dominados. E aqui, e ao longo de toda a Bíblia, ser rico não é um problema. Ser rico e ter muito dinheiro não é um problema. O problema é quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, quando a gente coloca o nosso coração no dinheiro.
E aí a gente está servindo a outro senhor, a gente está servindo a Mamon. Na verdade, pessoas ricas e com o coração em Cristo, a confiança em Cristo, são justamente os que protagonizam esse momento aqui, os que colaboram para o emprestar. E isso é muito bonito, porque a gente também leu uma outra passagem lá em Atos que falava sobre algo parecido. E uma, uma igreja posicionada, ela estabelece um ambiente de negócios, de economia, onde há espaço para aquele que é mais necessitado poder se desenvolver. Ele vai tomar emprestado hoje e amanhã ele vai estar dando emprestado. É o fim de uma pobreza estrutural. Isso não é sobre. é, Isso é sobre espalhar riqueza. E espalhar não é distribuir, não é sobre assistencialismo, é sobre colaborar com que aqueles que estão do nosso lado prosperem. E agora que a gente passou por essas 7 esferas: família, religião, educação, política, artes, comunicação. Falei 2 vezes? Não. E negócios. A gente vai falar sobre como a gente deve enxergar isso. A gente já falou sobre o que é uma influência, a importância da influência ser acompanhada da relevância. A gente falou sobre as 7 áreas da sociedade onde a gente pode praticar essa influência e essa relevância. E agora a gente vai falar sobre como a gente deve olhar para isso tudo. Qual deve ser o nosso olhar diante disso tudo. E a gente já entendeu que a gente deve ir em todas as nações, mansos e humildes. O que a gente precisa entender é: eu, Gustavo, você, Arthur, Guilherme, nós não somos o salvador da minha família. Eu não sou a pessoa que vai salvar o meu país. Eu não sou a pessoa que vai mudar, salvar a educação do meu país, a política do meu país, a economia do meu país. Eu não sou. Se alguém é Cristo em mim. A Bíblia deixa bem claro: Cristo em vós, a esperança da glória. Não é pela força do nosso braço, mas pelo esforço que colocamos em dobrar nossos joelhos e falar: Senhor, usa-me. Então, não faz sentido queremos impor algo. A gente não tem nada a oferecer. Simplesmente só temos a Cristo. Nós somos mensageiros fiéis a uma mensagem que não podemos colocar nenhuma palavra, não podemos adulterá-la em nada, nada. Então, como a gente deve olhar para isso tudo? E muitas vezes a gente para e pensa: ah, o Brasil não tem jeito. Não dá mais, o Brasil não tem jeito, eu vou lá para a Argentina ou para os Estados Unidos, porque o Brasil já era. Eu não acredito mais no Brasil, eu não acredito mais em político, não tem solução. Ou, artes é uma parada profana mesmo, tá entregue ao carnaval, a música já era, as encenações já eram, tudo é profano. Ou então a gente pensa sobre nós mesmos. Eu já estou influenciando bastante aqui. Eu já estou. Não, eu já dou aula. Não foi mal, tá? Eu já dou aula, vou pegar você como exemplo. Já dou aula no colégio cristão, eu ensino, eu tenho liberdade para falar sobre Cristo para as crianças que eu estou ensinando. Já tá bom. Ou, eu já sou um pai de família, ou já estou casado, eu estou construindo uma família cristã, com valores cristãos, não vai ser semelhante à família tal, ou de onde eu vim, e a gente acha que tá bom. Não, não tá bom. O que Deus pensa sobre isso? Qual é a visão de Deus sobre isso? A gente precisa entender que a nossa influência, aquilo que eu estou fazendo, ou a influência da sociedade, nunca pode ser maior do que a nossa própria visão, do que a visão de Deus sobre aquele lugar. E, e o que acontece é que muitas vezes. Tá, espero que não me pique. Se eu ficar também, não vou morrer. É.
E muitas vezes o que acontece é que a gente está suprimindo o que Deus quer fazer através das nossas vidas, em uma das 7 esferas, pela nossa influência. A gente está suprimindo por nós mesmos, por aquilo que a gente acredita de nós, ou da sociedade. E o segredo não é a gente pensar, ai, não, eu tenho que ser menos influente, não posso ser famoso, eu não quero fama, eu não quero ser influente, eu não quero estar num lugar alto, eu não quero estar visível, eu não quero estar num púlpito, eu não quero estar num palco, eu não quero ter um microfone. O segredo não é isso. O segredo é falar: Senhor, por favor, me deixe enxergar como o Senhor enxerga. Alarga a minha visão. Eu quero enxergar o que o Senhor está vendo. Isso, e aqui entra uma das loucuras do reino de Deus. Loucura para os homens, mas sabedoria para o Senhor. A gente manter a nossa visão constantemente maior do que a nossa influência, aquilo que nós fazemos, é exatamente o que a gente chama de caminhar pela fé. É exatamente isso. É eu constantemente. Pensa aqui, essa aqui é a minha capacidade, o que que eu posso fazer? Você manter isso aqui muito maior, isso aqui é o que Deus sabe que eu posso fazer. É você caminhar pela fé. E esse lugar, loucamente para nós, meros seres humanos, esse lugar onde você não tem confiança na sua própria capacidade, é o lugar mais seguro que você pode estar. O lugar onde você confia plenamente no Senhor e depende exclusivamente dele, não depende nem um pouco do seu braço, é o lugar mais seguro onde você pode estar. É exatamente o lugar que Deus espera que você esteja para que você conquiste as 7 esferas da sociedade. E o caminhar pelas águas em direção ao Senhor, como Pedro fez, sem você pensar onde as solas dos seus pés estão tocando, apenas confiando de que você está caminhando em direção ao Senhor, é esse o lugar de segurança. É você não pensar, caramba, às vezes a física não permite isso. Caramba, eu sou pesado, eu vou afundar. Caramba, o mar está muito é, mexido, eu vou afundar. Não, o Senhor está te chamando, cara. O Senhor já enxergou que você vai andar até Ele. Você não precisa pensar em nada. Vai. E nós precisamos aprender esse lugar de dependência e confiança se a gente quer viver o equivalo de Deus para uma das 7 esferas da sociedade. Senão a gente não vai chegar lá. E eu quero orar com vocês. Você pode orar no seu lugar, você pode se levantar, fique à vontade. Eu vou orar, mas eu só peço que você não fique calado, que você possa orar também ao Senhor, para que Ele alargue as nossas visões, para que Ele nos dê um novo entendimento de como podemos mudar a sociedade, de como podemos botar as nações de cabeça para cima. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses dias, Senhor, em retiro. Agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor reservou esses dias, Senhor, para nós, Senhor. Oh, Pai, nós não estamos atrasados, Senhor. Nós não estamos longe da tua vontade, Senhor. Nós estamos justamente procurando aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Oh, Pai, que nesse momento o Senhor nos encha, Senhor, do seu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor nos enche, Senhor, com uma nova visão, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Oh, Pai, derrama, Senhor, sobre os ruióis, Senhor, aquilo que o Senhor enxerga deles, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a igreja bíblica, Deus, aquilo que o Senhor enxerga dela, Senhor. Oh, Pai, alarga a nossa visão, para que nós possamos olhar para a sociedade, Senhor, para uma das 7 esferas como o Senhor olha, Senhor. Oh, Pai, tire-nos do palco, Senhor, da nossa própria vida, Deus. Oh, Pai, que o Senhor tome o lugar para si, Senhor, o lugar que é seu, de direito, Deus. Oh, Pai, que nós estejamos constantemente constrangidos, quebrantados e olhando para uma das 7 esferas da sociedade, Deus. Oh, Pai, tira-nos de um lugar de conforto, tira-nos de um lugar de confiança em nós mesmos, Deus. Oh, Pai, queremos andar sobre as águas, Senhor, queremos andar sobre o espiritual, Senhor. Oh, Pai, queremos confiar plenamente em Ti, Senhor. Queremos depender dos nossos, não dos nossos braços, Senhor, mas de Ti, Senhor. Da Tua soberania, Senhor, do Teu poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, alarga as nossas visões, Senhor, que sejamos como Ti, Senhor. Mansos e humildes, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Amém.